Cara, a vida do Leão não é nada fácil. O cara tem que se virar pra lutar contra exércitos e exércitos sozinho, né, pra poder salvar o mundo e também suportar um casamento arranjado com duas esposas ao mesmo tempo. Bom, de fácil isso aí não tem nada, ainda mais agora que entrou a terceira na jogada. É isso mesmo que tu ouviu, cara. O Leão descobriu uma nova garota que, mano, vai ser pra sua vida. E agora pode até talaricar a Olivia e a própria Andy, cara. Então vem comigo e vamos ver o que aconteceu nisso aí. Ele teve que se mudar pra um outro país, teve que ir estudar no exterior e acabou conhecendo uma nova garota. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E rapaz, parece que o Leon começou a dar uns pulos fora do muro ali. Isso porque quando ele mudou de continente ali para estudar na República de Auser, que é uma outra república, tem uma árvore gigante no meio, né, que é a fonte de toda a vida ali, ele acabou conhecendo uma garota que estava longe de, tipo, ter algo para se envergonhar. Tinha uma beleza, uma personalidade que era infinitas vezes melhor do que da Olivia e da Andy. Em questão de ter atitude, de ter uma personalidade mesmo, de ser uma pessoa que realiza certas ações ao mesmo estilo do Leon, se tornando assim a mulher perfeita para ele, a combinação perfeita. Eu lhes apresento a Noelle, que nasceu como herdeira da casa Lespinasse, sendo um pouco mais velha que a sua irmã gêmea Lélia, tipo Horas, tá ligado? E quando era criança, os seus pais organizaram o seu noivado com Leon Sarahalt, que era outro cara, embora os dois nunca tenham se conhecido, e Noelle só estava vagamente ciente desse noivado. Só que depois da morte do Leon, a casa Halt, liderada pelo Alpergue, destruiu a casa da Espinácia, tipo, matou todos os seus membros, exceto a Noelle e a Lélia, que eram as duas garotas. As gêmeas que assumiram que foram esquecidas, quando na realidade foram poupadas devido ao Albergue não achar, né, não culpar elas pelo pecado das suas famílias, afinal as garotas eram pequenas. E as duas irmãs então tomaram o nome de Beltry e tentaram viver a vida cotidiana sob a proteção secreta de um dos cavaleiros de sua casa, o Clemente. Depois de se matricular na academia, a Noelle conheceu Jean, descobrindo que ela compartilhava um nome com seu cachorro de estimação, e os dois eles se tornaram amigos. Na mesma época, Louise Sarahalt começou a intimidar a Noelle, em que trazia uma tentativa de impedir que os outros estivessem junto com ela, sempre atacando isso. Em alguma oportunidade, em uma viagem para o reino, por exemplo, para a República, então, o Leon estava conversando com a Mary sobre alguns acontecimentos que iriam vir e começar a partir de agora, na segunda parte do jogo de Otome Game, porque agora eles praticamente iam mudar de protagonista, né? Eles iam ter um protagonista diferente. Eles conversaram que existiam 7 famílias da República de Auser que eram proeminentes, né? Eram as que governavam, e por causa de alguns acontecimentos e rivalidades políticas principalmente, uma dessas famílias foi destruída, saiu do mapa. E agora eram 6 famílias. Você já deve até imaginar qual é essa família, né, cara? Qual é essa casa? Pois é, a família Lespinasse, a família da Noelle, que foi tirada do mapa. E essa mesma garota tinha que garantir o objetivo no jogo para poder reviver toda a sua casa que tinha sido destruída, porque agora a árvore sagrada, que era a enorme árvore mágica que a gente citou, que era localizada no meio da República de Auser, tinha o objetivo de trazer adoração para o país, bem como recursos valiosos, abençoando as 6 famílias nobres, permitindo que elas convocassem e controlassem as suas raízes. Também era possível jurar pela árvore sagrada, e as promessas feitas nessa árvore sagrada são quase impossíveis de ser quebradas. Se as promessas fossem quebradas, isso poderia resultar até na remoção da bênção de um nobre, ou seja, um destino que era considerado pior do que a morte nesse país. Então, nos eventos futuros, como estavam sendo discutidos pela Mary e pelo Leon, a menina se tornaria uma sacerdotisa dessa árvore sagrada, que era uma posição especial, normalmente escolhida pela própria árvore sagrada, né? Ela que escolhe o guardião. E que futuramente essa árvore também viria a se tornar um monstro gigantesco, no qual ameaçaria toda a República. O papel do Leon agora seria o quê? Ir para essa mesma academia que a Noelle estava, né, como personagem de fundo, apoiar os personagens na sua jornada, no que fosse necessário. A principal missão começaria lá na escola, mas como o Leon tinha acabado de chegar nesse lugar, ele teve que ir para a embaixada para poder avisar sobre a sua chegada, né? Falar que ele estava ali, que estava tudo resolvido, né? Ele tinha que resolver inclusive moradia, inscrição na escola e qualquer outro problema que surgisse. Mas aí o que aconteceu pro Leon foi que eles deram uma casinha modesta, normal, tá? E pro principado que estava junto com eles simplesmente ganharam uma mansão, para que todos eles vivessem juntos com a Santa Mary. Até aí tudo bem, né? Já que o Leon achava que era melhor não ter que viver com esses caras aí, que era um pé no saco. Então pra ele foi muito bom, mano. Isso era trabalho da Mary cuidar do principado.
Agora então saltando para a academia onde o Leon e os príncipes iam estudar, inclusive os príncipes chegaram atrasados no primeiro dia porque levantaram achando que o uniforme ia já estar pronto na casa e tal, mas não tinha nada de mordomo. O que acontece aqui é que nesse primeiro dia que eles chegaram no local, a Noelle e um companheiro dela tinham recebido a missão de cuidar dos companheiros estrangeiros que vieram para estudar lá. E aí, ensinar a eles mais ou menos sobre como seria a academia, como seriam as normas de lá, qualquer outro problema. Mas isso daí foi especificamente para a Noelle e para esse amigo dela, porque o que acontece? Nesse país aí, todos falavam uma língua diferente. E eles dois conseguiam falar a mesma língua do Leon e dos outros, o que ajudou a servir como uma ponte de comunicação direta para todo mundo dentro dessa escola. E isso fora o Luxion, que também funcionava como um Google Tradutor da vida para o Leon principalmente. Mas depois de receber a sua missão, a gente conhece um pouco mais sobre a personalidade da Noelle. Assim que ela sai da sala dos professores, por exemplo, ela dá de cara com a Louise. No segundo jogo de Otome, a Louise é a primeira antagonista de cara. O papel dela é derrubar todas as esperanças da heroína e detê-la a todo custo. Não importa que ela capture os seus alvos. Ela é considerada um obstáculo para sua felicidade, traz o caos para sua vida, como um papel original de primeira vilã da primeira parcela do jogo, que a gente viu que era a Andy, só que agora mudou, né, toda a história. E por ser a primeira família das 6 que existiam, a Louise odiava a Noelle. Ela simplesmente usava esse poder sempre para jogar insultos, sempre contra a Noelle, deixando ela no chão. Mas apesar disso, ela estava disposta a vir em defesa da Noelle quando ela estava encurralada ou intimidada por outra pessoa. Mas ela afirmava que era apenas por causa do Leon, por exemplo. Porque muitas das vezes faz com que eles choquem aí em relação à atenção do Leon, porque as duas querem isso mais pra frente, já que o Leon nesse lugar é bem cobiçado, né? Um estrangeiro, a gente sabe como é que funciona. Uma das razões por trás dessa hostilidade da Louise é como a Noelle é uma pessoa inocente do seu passado com a sua família, ela consegue viver uma vida mais despreocupada como resultado disso tudo. E isso faz com que a Louise veja a vida da Noelle como uma vida injusta em comparação com a sua própria. Apesar disso, ela realmente luta com a Noelle por sua proteção sobre o pedido de seu pai para garantir que os outros, como o Pierre, não incomodassem a Noelle, porque o Pierre era o outro que, mano, tava cheio de ódio ali, cara. E isso também era sugerido pelo Leon, porque claro que o irmão mais novo da Louise gostava da Noelle, embora os dois nunca tenham se conhecido aí. E uma das coisas legais da Noelle é que ela se identifica muito com o Leon em relação a algumas coisas, porque ela jamais deixa a Louise montar em cima dela. Ela sempre foi bem dedicada, né? Uma pessoa até educada com a Louise e sem ter medo das intimidações dela. Ela geralmente olha na cara da Louise assim, ó, olho no olho, dente no dente, e enfrenta ela igual o Leon faz sem medo com o Principado, né? Enfrenta as pessoas, independente de serem príncipes ou não. Ele tá nem aí pra nada. E já aproveitando a deixa desse momento, depois desse primeiro dia aí, o Leon estava conversando com o Luxion na sua casa, né, nos seus aposentos lindíssimos, como que ele poderia obter mais informações precisas. Ele precisava saber sobre quem era realmente a protagonista, porque até o primeiro jogo já mudou a protagonista. Ele já tinha visto que não era a Olivia que foi a protagonista, na verdade foi a Mary. Então assim, fora que para ele seria interessante, lógico, o Leon ter a ficha completa dessa protagonista dessa segunda parte, para saber quais as aulas que ela estava, onde ela morava, o que ela gostava de fazer no seu tempo livre, e também porque mesmo jogando o tempo do jogo de Otome, ele simplesmente não tinha uma imagem clara de quem era essa protagonista. Então, o Luxion, logicamente, aceitou esse pedido. Só que rolou um problema aí, galera. O Luxion mandou os drones durante a madrugada e tal, e a partir das descrições do Leon e dos nomes que a Mary deu, não foi possível detectar quem era, porque existia mais de uma pessoa igual. Lembra que nós falamos que a Noelle tinha uma irmã? Pois bem, elas eram irmãs gêmeas, e isso aí dificultou pra gente saber, né? Pra poder saber qual das duas seria a protagonista de fato. Então acabou que eles precisavam também descobrir de fato. O Leon precisava da confirmação da Mary para ele saber qual das duas era. Por isso, ele resolveu então deixar um pouco de lado e ir para a cerimônia de ingresso da nova escola. E aí foi quando acabou a cerimônia que ele foi lá para a sala dos professores para poder avisar, né, do seu ingresso e tal. E finalmente pôde conhecer a Noelle, a heroína linda, muito educada, mas que a cada palavra dita demonstrava força de vontade, que ela tinha uma alma forte. Só que quando o Leon se apresentou e a Noelle teve se apresentando também para ele criou uns pensamentos de que uma beldade que estava na frente dele, uma mulher linda, maravilhosa, estava indo por água abaixo, porque ela era uma das mulheres que poderia ser a protagonista da história, segundo o Luxion, né? Principalmente por causa do nome dela. Basicamente, dava para se dizer que bastante coisa aí dos planos do Leon acabava indo por água abaixo, porque a intenção dele jamais foi se relacionar com essa menina. Pelo contrário, ele queria se manter mais longe. Só que agora ela era responsável por cuidar dele e ajudar dele e de todos os outros, né? Caso acontecesse algum problema que ele precisasse de ajuda.
Isso seria até uma ótima forma de conhecer mais a protagonista, e não precisaria tanto do Luxion, mas ao mesmo tempo, tudo poderia acabar dando errado e mudando a trajetória da história, como já aconteceu antes. Bom, ele então foi levado para conhecer o novo colégio pela Noelle. Mesmo até que rolou uma boa nostalgia para ele, porque o colégio atual parecia muito mais com a escola da vida passada dele, da vida real, né? Uma escola tradicional japonesa. A Noelle começou a falar um pouco com ele, puxar mais assuntos pro Leon, e eles conversarem, e o Leon acabou falando que era agradável conversar com ela, começou a se enturmar um pouquinho mais com ela, e a Noelle resolveu revelar pra gente, e pra ele, né, que ela não tinha muitos amigos nessa instituição, justamente por causa de 2 nobres em específico. Um era a Louise, que a gente comentou, que era filha da família principal do governante do país, e sempre tinha alguma forma, alguma tentativa de acabar com as amizades da Noelle, porque quando alguém tentava se aproximar dela, a Louise chegava lá para destruir essa amizade aí. E a segunda pessoa era o próprio Jean-Pierre, né, o nosso querido Pierre, que era de outra família dos nobres também, que sempre impedia isso de acontecer, mas não só com ela, né? O Pierre era uma pessoa do mal, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente sobre ele. Então, por isso, ela aproveitou essa oportunidade que ela teve para poder criar alguns vínculos com nobres de outros países. Mas não por interesse político ou econômico ou algo do tipo. Era para ter amizades mesmo, porque ela sempre foi uma pessoa muito solitária, cara. E isso é uma parte que traz uma certa tristeza pra gente. A história até comoveu o próprio Leon na hora. E assim foi como a gente terminou o primeiro dia deles ali. Na real, a primeira semana continuou mais ou menos nisso. O Luxion indo atrás de informações, sempre, né, sobre a heroína para descobrir quem ela era, se era a Noelle ou se era a irmã da Noelle. E o Leon também, cada vez mais se sentindo um pouco mais apaixonado aí, mas não pela Noelle, estamos falando pelo lugar. Ele estava apaixonado pela República, porque tinha uma cultura muito diferente da sua casa, cara. Era muito mais próximo ao Japão, então ele vivia muito melhor nesse mundo, literalmente era o melhor dos mundos possíveis para ele. Principalmente porque a gente teve uma cena específica em que o Leon viu uma garota com um número gigante de papéis saindo da sala dos professores, e ele foi lá ajudar ela a carregar esses papéis aí, ainda foi agradecido por isso. Pô, cara, ele quase caiu, inclusive, porque ninguém nunca tinha agradecido ele, cara. Se fosse no país do Leon, onde ele nasceu, as coisas seriam bem diferentes. Ele seria um escravo e teria que levar os papéis a todo custo, né? O nego não ia nem querer saber, ainda ia mandar ele levar tudo, ia pisar nele e tudo. As mulheres nesse lugar eram muito mais gentis do que no seu verdadeiro país, tornando, assim, uma forma de existência ali muito melhor pro Leon, cara. Lá no país dele as mulheres eram soberanas, mas aqui as coisas eram diferentes. Então, assim, com exceção de algumas pessoas que existiam, como a gente falou do Pierre ainda agora, que é o segundo filho da Fable Household, que é um dos 6 nobres da segunda parte do jogo de Otome, ele inclusive é um dos usuários das árvores sagradas e é o primeiro antagonista que o Leon encontra entre os 6 nobres. Pro Leon, esse cara aí era realmente um indivíduo rude, um cara arrogante e humilhante, né? Ele gostava de humilhar as pessoas. Ele orgulhosamente usava o seu status como um dos 6 nobres e não tinha problema em usar isso pra se safar de nada. Agressão, roubo, chantagem, até sequestro ele fazia, cara. Sobre todo esse orgulho e arrogância, ele realmente era um covarde, ainda assim. Mesmo quando com as outras pessoas de outros países, né, nobres de outros países, ele não estava nem aí. Porque, de fato, o país deles, né, a nação deles, era próspera com relação a todas as outras nações. Então, assim, quando ele se fazia ali colocar, de fato, entre outros nobres, outras famílias de nobres dali, aí é que ele se cagava todo de medo. O cara ficava perdido aí, mano. Porque, simplesmente, pô, os outros 6 nobres que tinham ali traziam um certo recuo pra ele com relação às outras coisas. Só que o ideal seria até o Leon, que ele nem lutasse contra o Pierre nem nada. O ideal seria que o Leon ficasse mais na dele. O Leon não tinha... Aquilo que a gente falou, ele não queria se envolver de fato numa história na qual ele não precisaria se envolver tanto. Porque assim, o Jean-Pierre era uma espécie de chefe, de antagonista, né? Na qual a protagonista deveria passar e conseguir chegar no final do jogo. Porque o Pierre meio que... Ele que acabava também psicologicamente com ela, junto com a Louise. Mas como o Pierre agora estava mirando nos estrangeiros, as coisas acabaram ficando um pouco mais sérias do que deveriam. Bom, a gente sabe que era meio complicado pro Leon entrar nessa situação. E na vinda pra cá, o Leon já tinha até conversado com a Mary sobre algumas intervenções. Porque o que ele não poderia fazer, mudar diretamente o jogo. No caso... vai acabar acontecendo querendo ou não, porque o Leon, né, a gente sabe como é que é quando se relaciona com alguém pra mudar o jogo. Mas ainda assim, ele pretendia ficar longe de brigas, longe de qualquer coisa que seja. Inclusive, eles até comentaram de destruir o verdadeiro inimigo, que era a árvore, antes disso acontecer. Só que no final das contas, a Noelle que precisaria destruir, chegar lá, senão ela não evoluiria como um personagem. E ela precisava, pelo menos, ganhar mais um destaque como protagonista, personagem principal, pra destruir a árvore, replantar ela.
e se tornar sagrada ali, criar a paz pra tudo. Ainda mais que ela seria escolhida pra ser sacerdotisa. Então assim, o ideal seria que nada disso acontecesse. Mas ainda assim aconteceu tudo ao contrário do que a gente esperava. Leon conheceu a Noelle, já teve suas primeiras relações, o que viria a vir no futuro a se tornar a sua terceira esposa aí, tá? E claro que se você quiser ver o encontro do Leon com o Pierre, que rolou uma luta entre eles dois, que é uma das coisas que a gente já comentou aqui no canal, já fiz um vídeo completaço, eu vou deixar a playlist aí nos links também pra você. Mas tudo começou basicamente com o Luxion traindo o Leon, indo pro lado do Pierre, cara. Mano, isso foi surreal, a gente viu a traição, assim, num nível hardcore. Eu nunca esperava que o Luxion fosse fazer isso, mas meio que foi um trato aí que os dois fizeram que acabou dando tudo errado pro lado do Leon e o Pierre conseguiu se safar disso, né? Do jeito que ele é, usando a sua nobreza e jurando pela árvore sagrada. Lembra que a gente falou lá no início do vídeo que poderia ser jurado pela árvore sagrada e se rolasse esse juramento e ele fosse quebrado, aconteciam coisas muito ruins que eram piores até do que a morte? Então, através de um juramento entre o Leon e o Pierre da árvore sagrada ali, acabou que o Pierre levou a melhor num desafio e teve que levar o Luxion com ele. Mas agora você que curtiu esse vídeo aqui e quer saber mais sobre o Atomic Game, manda a bala naquele joinha pra gente, cara, que ajuda pra caramba a alcançar mais pessoas, ter um alcance muito maior aqui. E você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, cara, porque nós estamos aqui sempre trazendo muita novidade dos animes, seja da temporada passada, seja dessa temporada, seja animes que ainda vão vir. Tem muita coisa bacana pra gente falar e você nunca vai ficar de fora, vai estar sempre muito informado sobre tudo que acontece nesse universo incrível. Animes, mangás, novel, a gente tá aqui trazendo tudo pra você em primeira mão, beleza? Se inscreve aí e ativa esse sininho. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por mais uma força, por mais um vídeo incrível. Um beijo no coração de vocês, um abraço e até a próxima. Valeu!